Boa noite a Ah, não. todos. Estamos aqui ao vivo no perfil da Nanolab Nutrition para mais uma live falando sobre cannabis medicinal. E hoje temos, né, a honra de ter o Dr. Paulo Fleury aí conosco. Uma alegria, né, para todos nós entusiastas aí da cannabis medicinal e, né, da saúde mental como um todo. Então, eu vou começar me apresentando. Eu sou o Dr. Daniel Baraldi, sou biomédico, assessor científico da Nanolab Nutrition e juntamente com a Priscila Assmann, que é farmacêutica, né? Depois ela se apresenta também. Vamos estar aqui mediando esse bate-papo, uma conversa aí de cerca de uma hora sobre o tema cannabis medicinal e a esquizofrenia. Um tema aí muito pertinente, muito importante, ainda mais frente, né, a tanta desinformação que existe sobre esse assunto. E hoje nós temos um pilar da informação e da medicina consciente aí praticada no Brasil, que é o Dr. Paulo Fleury. E então, né, deixar a Priscila se apresentar, se ela quiser falar um pouquinho, a gente já passa da conversa. Boa noite a todos. Então, para quem não me conhece, eu me chamo Priscila Assmann, eu sou farmacêutica e representante da Nanolab. Eu presto assessoria aos prescritores e acolhimento aos pacientes. E hoje, como o Dan já comentou, nós teremos a participação do Dr. Fleury, que vamos começar a conversa. Vamos começando. Doutor, se quiser complementar a sua apresentação. Bom, deixa eu me apresentar Claro. também de todo mundo. Meu nome é Paulo Fleury Teixeira, né? Sou médico de formação com especialidade em medicina preventiva, sanitarismo, né? Medicina preventiva e social. Na época se chamava residência que eu fiz, né? E trabalhei muitos anos como pesquisador, consultor nessa área de medicina preventiva. E agora já há uns 10 anos, um pouco mais de 10 anos, né, 11 anos, que eu tenho trabalhado com medicina canábica, com uma clínica contínua, né? Hoje a única atividade profissional minha, atividade central única. Eu sempre associo isso com pesquisa, mas tenho uma atividade como escritor também, menor, né? Mas basicamente é isso. Sou um médico generalista, né, nesse aspecto, com uma formação em medicina preventiva e social, dedicado à medicina canábica já há uns 11 anos, com uma forte veia de pesquisador. E eu tenho uma formação filosófica também na área de filosofia social. E basicamente é isso, em termos de apresentação. Excelente, né? Uma Perfeito, maravilhoso, Dr. Paulo. E, né, nós entramos em contato com você por indicação da Glória, lá de Brasília, né, que fica à frente do Instituto Natural, que são grandes parceiros da Nanolab, também aí praticando essa medicina consciente. Isso. E quero dizer que para nós é uma honra, né, ele ter aqui nesse programa e que a casa é sua. Né? Assim, a gente até, né, trocou lá um roteiro de perguntas técnicas, mas isso tudo é uma grande cortina de fundo, né? E eu quero te dar liberdade para abordar o assunto que tu achar mais Mas importante, que tu acha que é mais relevante, que o pessoal mais precisa ouvir, né? Da tua parte. Então, tenho algumas coisas, desculpa, Tatiana, tem algumas coisas que eu quero falar, mas também eu gostaria muito de saber o que as pessoas têm curiosidade, vocês próprios, o que têm interesse. Vou só estender um pouquinho a minha apresentação, que aí talvez fique mais fácil das pessoas entenderem, localizarem por que desse tema, porque esse tema é tão importante para mim especificamente. Tem pelo menos dois ou três aspectos muito importantes. Um é que eu sempre associei essa clínica canábica à perspectiva de legalização do uso da maconha, da cannabis, dos canabinoides, não só no âmbito medicinal, mas no âmbito recreativo ou social e também. E seja como médico que usa cannabis, né? Escreve, orienta, acompanha pacientes usando cannabis, ou canabinoides, enfim.
seja como um agente de saúde pública, né, e interessado nessa questão do uso de drogas em geral, da maconha em especial, o risco de esquizofrenia que se atribui à maconha é uma questão muito importante para mim, sobre esses dois aspectos, porque se houvesse esse risco, e na medida em que ele existe, e vamos tentar entender do que se trata, é alguma questão muito importante para a clínica, né? Você poder causar um transtorno, né, dessa gravidade nos pacientes é certamente uma questão muito importante para quem vai lidar com esses agentes, com essa planta, orientando, prescrevendo, recomendando o seu uso. E também para que, do ponto de vista da perspectiva da legalização da maconha, para quem defende, como eu defendo, é muito importante debater, porque esse é provavelmente, ou esta é provavelmente, a maior, se não for a única, grande razão para se proibir, ou justificativa para a proibição da maconha, né? Então, eu me interessei muito do ponto de vista técnico, né, por estudar isso, pesquisar o que há de fundamento nisso, e cedo na minha clínica, bem cedo, eu comecei a me dedicar ao tratamento do autismo. Foi alguma coisa que depois, se quiserem ainda hoje, eu explico um pouco melhor como é que aconteceu isso, mas se tornou alguma coisa muito importante para a minha clínica desde o início. Tive um número muito, muito grande de pacientes autistas, e os pacientes autistas, entre os vários sintomas ou características, né, que vocês quiserem que eles manifestam, a psicose, os sintomas psicóticos aparecem com muita frequência. E então eu vi, no caso dos autistas, com bastante segurança, a possibilidade de tratar esses sintomas com os produtos de cannabis, com a cannabis, com os canabinoides, na clínica, né? Não só a possibilidade, mas a realidade desse tratamento na clínica cotidiana. Então, é a partir daí que eu acho que eu posso falar com vocês dessa experiência e do que eu fiz nesses anos de revisões sucessivas sobre esse tema, né? Sim, com certeza. Doutor, como o assunto da live, né, é sobre a esquizofrenia, nós vamos falar sobre autismo também. O senhor poderia explicar o que é a esquizofrenia para o nosso público que está assistindo? Olha, bom, vou até reiterar, não sou psiquiatra, talvez não seja a pessoa melhor para explicar, vou dar a minha visão clínica, e justamente por trabalhar com a medicina canábica, a gente é defrontado com todos os tipos de transtornos psíquicos, porque os pacientes nos procuram, alguns já usando os produtos e outros querendo usar, e é uma perspectiva de tratamento possível para todos. Em princípio, eu não vejo nenhum distúrbio psíquico ou psiquiátrico que seja contraindicação para a tentativa de se tratar com canabinoides. Bom, nessa experiência cotidiana, eu tenho aprendido bastante sobre todos os distúrbios psiquiátricos, inclusive a esquizofrenia. E, basicamente, o que caracteriza a esquizofrenia são esses sintomas psicóticos, os delírios, as alucinações, enfim, as alterações psíquicas mais extremas, né, com uma ruptura grande com a realidade, ou com os parâmetros de realidade com os quais nós lidamos no dia a dia. Sim, E isso, em geral, acontece nas pessoas jovens, né, na adolescência e na juventude, que isso vai aparecer, e é um transtorno crônico potencialmente incurável, ou seja,
é um transtorno que se espera que seja de longa duração ou que se repita algumas ou várias vezes e que provavelmente não tem cura, né? Alguns pacientes vão realmente conseguir um controle pleno e não retornam a crises, etc. Mas boa parte deles não vão conviver com sintomas da esquizofrenia ao longo da vida, né? É isso. Bom, para sintetizar, é um transtorno psiquiátrico crônico caracterizado pela presença de sintomas psicóticos, delírios e alucinações. Ótimo, Isso. ótimo. Quer, quer fazer Quero a sim. próxima? Perfeito, doutor. E nesse contexto desses sintomas aí, como que você descreveria que é a abordagem tradicional da medicina para lidar com essa classe de transtornos? É, Tradicional, no caso, excluindo o uso da cannabis, né, que é do que nós vamos falar. tradicional mesmo, né? Entendido, né? Do ponto de vista do tratamento clínico, né, medicamentoso, farmacológico, que é o principal, é através do uso dos antipsicóticos. Eu acho que quase todo mundo conhece algum antipsicótico, pelo menos. Eu diria que os dois mais conhecidos, né, um mais antigo é o haloperidol, ou Aldol, né, e o que hoje em dia, dois seriam os atuais mais de maior prescrição, que é a risperidona e a quetiapina, né? Elas são drogas eficientes, boa parte delas, né? Pode-se citar também o neuleptil, o aripiprazol, enfim, vários outros, que têm essa a possibilidade ou característica de controlar, de reduzir ou eliminar a frequência, a presença dessas crises, dessas alterações de maior ruptura com a realidade, dos surtos de delírio ou alucinações, ou da constância, né? Pelo menos aplacar esses sintomas é o que esses medicamentos fazem, além dos recursos de psicoterapia, hospital dia ou eventualmente internações psiquiátricas. Com certeza a esquizofrenia está entre as principais causas de internação psiquiátrica, né? É, é muito importante, voltando à pergunta anterior, entender como vários transtornos psiquiátricos ou outros transtornos, né, ou doenças, você tem um que poderia ser chamado o quadro primário, né? A esquizofrenia primariamente é um transtorno, pelo menos com alguma identificação já de base genética. Ou seja, tem alterações genéticas que, assim como o autismo, mais marcantemente, que a esquizofrenia também é um transtorno de base genética e que, enfim, pode se desenvolver ou não ao longo da vida. Agora, existem esquizofrenias secundárias, era isso que eu queria dizer. Por exemplo, uma clássica bem conhecida, a esquizofrenia pelo álcool. Quer dizer, o usuário pesado, né, hardcore de álcool, e ao longo de anos vai sofrer uma degeneração neurológica e neuropsiquiátrica que cursa com características de esquizofrenia, né, de delírio, alucinações, etc. Outras drogas também podem estar associadas, né, em uso crônico, continuado, a esses estados de contínuo ou crônicos, né, de delírio que caracterizam a esquizofrenia. Bom, é isso. E, doutor, em relação à cannabis, o senhor considera que ela pode ser uma opção de tratamento para esses pacientes? Eu tenho certeza que pode. Você vê. É uma forma um tanto aberta demais, né, para um médico colocar, mas é razoável
dado o nível de conhecimento que a gente tem. Eu tenho certeza que pode. Isso quer dizer que será, ou quer dizer que eu sei qual é a taxa de eficácia, quantos por cento dos pacientes que vão ter uma resposta positiva, eu não sei. Mas tem dois aspectos que permitem a gente defender que seja assim, não apenas como uma possibilidade abstrata para se pesquisar, mas uma possibilidade clínica real, presente, ou seja, vale a pena a gente tentar o tratamento com canabinoides, com a planta cannabis, com extratos, com canabinoides específicos ou blends, mix de canabinoides, enfim, com canabinoides, vale a pena tentar o tratamento, por dois motivos principais. Um é que, em alguns casos, um percentual ainda não claramente definido, vai funcionar, vai ser efetivo. E outro que não traz risco para o paciente, ao contrário, comparado com esses medicamentos que eu acabei de citar, é um recurso de máxima segurança. Eu vou usar um termo que eu costumo usar, ele parece absurdo porque é excessivo, mas é verdadeiro. Os canabinoides, a cannabis, a maconha, é infinitamente mais seguro para a saúde humana do que quetiapina, ou risperidona, ou haloperidol. Porque não há doenças orgânicas associadas ao uso de maconha. E essas drogas que eu acabei de citar, ao contrário, elas promovem quase que com certeza no uso crônico de doses altas, como se requer. Nesses casos, elas vão promover doenças orgânicas graves, potencialmente letais, e com certeza, não tem dúvida, a baixa expectativa de vida desses pacientes, entre outras razões, se dá por conta da intoxicação crônica continuada por esses medicamentos. Eles promovem transtornos endócrinos, metabólicos, que vão, ao fim, encurtar a vida, neurológicos, enfim, desses pacientes. Então, diante da alternativa de eficácia baixa ou relativamente baixa desses medicamentos e de alta toxicidade, se você tem uma alternativa de baixíssima toxicidade que com eficácia indeterminada, o clínico deve tentar, porque pelo menos é uma chance de você estar protegendo a saúde do paciente e ter um resultado positivo. E funciona num contingente importante de pacientes, com certeza. Perfeito, doutor. Então, né, justamente isso daí você estava explicando o porquê buscar um tratamento alternativo ou complementar para essas patologias quando já existem, né, em tese, respostas da terapia alopática para esquizofrenia, né? É a farmacossegurança dos canabinoides que demonstra ser, como você mesmo disse, Não, dramaticamente mais segura. né? E eu gostaria de dar uma contextualizada aí, talvez algumas pessoas não saibam, mas ao mesmo tempo que existe, né, esse relato de eficiência, eficácia e segurança no tratamento da esquizofrenia, também existe quase uma crença pseudocientífica de que a cannabis pode causar a esquizofrenia. Né? É uma informação pseudocientífica tão repetida que muitas pessoas têm até dificuldade de questionar isso. Eu gostaria que você falasse sobre esse aspecto aí dessa informação. Sabe, esse é um tema muito caro para mim, porque ele é um tema muito importante do ponto de vista médico, do ponto de vista de saúde pública, do ponto de vista filosófico, do papel da ciência, das instituições científicas. Vou fazer um pequeno parênteses, não é o nosso objeto aqui, não sei que posição vocês têm em relação a isso, mas agora, nesse última semana, poucos dias atrás, foi eleita a nova direção do Conselho Federal de Medicina. E foram eleitas pessoas bolsonaristas que advogaram, inclusive, o uso de cloroquina durante a pandemia. Isso, eu estou dizendo isso para chamar a atenção que esta corrente, dentro da categoria médica, médico-científica,
é predominante na temática das drogas. Veja, eu vou tentar explicar porque é alguma coisa que de uma complexidade grande, difícil de avaliar, porque essas pessoas, porque as instituições médicas estão falseando essa questão há décadas, reiteradamente. Eles estão mentindo, eles estão manipulando dados, e é verdade, estão mentindo e estão manipulando dados. As principais instituições de pesquisa e instituições médico-científicas dessa área no mundo todo, há muito tempo, mas parece muito absurdo, mas é realmente isso. E por que eles estão fazendo? O que se está fazendo? A verdade é a seguinte: não há razão médica, médico-científica, para a proibição da maconha. Não há razão médico-científica para a proibição da grande maioria das drogas proibidas em geral, mas da maconha não há dúvida nenhuma em relação a isso. Porque se houvesse alguma razão médico-científica para se proibir a maconha, haveria 10 ou 100 ou 1000 razões maiores para se proibir a nicotina e o álcool, para se proibir o clonazepam e a risperidona, né, para se proibir todas as outras drogas psicoativas, porque justamente os canabinoides, entre os agentes neuropsicoativos, são os dos mais seguros. Se não forem os mais seguros, literalmente, mas certamente estão entre os mais seguros, de longe, entre os agentes neuropsicoativos. Então, não há razão médico-científica nenhuma. No entanto, toda a cadeia proibicionista, ela se baseia num argumento médico-científico. Por que a maconha é proibida? Nesse debate aí do STF, as pessoas trataram tanto disso, sempre nessa história. Bom, é evidente, nos votos no STF isso mostrou claro, que há conhecimento médico-científico para se sustentar que, bom, não tem dúvida que álcool e nicotina são mais danosos, perigosos para a saúde pessoal e pública, coletiva em geral, do que cannabis, canabinoides. Mas, no entanto, a maconha tem que ser proibida porque deve ter algum grande risco à saúde pública. Senão, não teria razão, o STF não poderia, a justiça não poderia proibir uma pessoa de usar maconha se não houvesse algum risco à saúde pública. A única alegação para proibir é essa. Essa pessoa vai estar causando algum dano grave à sua saúde, isso tem compromete, se difundir, seria uma droga de altíssima dependência, qualquer coisa assim que levaria a esses riscos tais. E infelizmente, ou felizmente, enfim, a realidade é justo o contrário, isso tudo é fake news. Mas vamos destrinchar o que é que há por baixo dessa fake news, porque há alguma coisa aí. E que justifica, as pessoas não estão inventando nada. Essa coisa de manipulação de informação. Você pega algum traço de realidade e vai distorcendo até virar alguma outra coisa. Qual que é o traço de realidade? É que na clínica psiquiátrica você vai encontrar associações entre o uso de maconha e o desenvolvimento de esquizofrenia. Entendeu? Você vai encontrar pacientes, adolescentes, adultos jovens que começaram a usar maconha e se manifestaram esquizofrênicos. E você vai encontrar isso numa frequência que aparenta ser, indicar um risco. Só que essa aparência, e é o primeiro ponto de manipulação, que é muito importante, ou seja, há uma associação estatística entre adolescentes usando maconha, desenvolvimento de esquizofrenia. Essa associação tem estudos que mostram que indicaria falsamente, por favor, isso é errado, mas na manipulação indicaria um risco de até 6 vezes mais um jovem que usa maconha desenvolver esquizofrenia em relação ao jovem que não usa a maconha, adolescente, jovem. O que ocorre e o que está debaixo dessa manipulação é que essa associação estatística
estatisticamente significativa, ela deixa de existir na maior parte dos estudos quando esses estudos controlam estatisticamente a existência de sintomas prévios na própria pessoa ou a existência de um histórico familiar de esquizofrenia. Os estudos mais detalhados mostram que isso tem uma condição ou condições genéticas associadas, ou seja, as pessoas com essas condições genéticas têm maior propensão a desenvolver esquizofrenia e a usar maconha. O que a clínica mostra? A clínica canábica e os dados epidemiológicos indicam, ou pelo menos corroboram. Dados epidemiológicos populacionais, vou detalhar isso daqui a pouco. Na clínica, o que a gente vê é muita gente me procura esquizofrênicos usando maconha e querem continuar a usar maconha. E o entorno quer proibir, porque entende que aquilo ali é causa e, portanto, vai piorar, vai agravar o quadro, ou é a causa do problema, tem que parar para corrigir. O que eu tenho como percepção clínica? Essas pessoas estão se tratando. Elas encontraram o seu tratamento espontâneo na maconha. É o melhor recurso terapêutico que essas pessoas encontraram. Funciona para elas. Acalma, reduz o estado de delírio, reduz a ansiedade, melhora a qualidade do sono, melhora a qualidade de vida em geral. Para boa parte. Então, o que acontece é uma confusão induzida pela clínica psiquiátrica entre uma busca de um tratamento espontâneo para um transtorno provavelmente de base genética, que as pessoas já têm um histórico familiar em geral, e não, de forma não intencional, as famílias, os psiquiatras estão impedindo essas pessoas de ter o seu melhor tratamento. Melhor por dois motivos, aquilo que eu falei. Um, porque funciona para essas pessoas, e dois, porque é aquilo que justamente não vai fazer mal para elas. Porque os outros remédios, esses sim, com certeza irão fazer mal, e se usados em doses altas a médio e longo prazo. Então, você tem uma inversão da realidade fisiopatológica, né, ou da associação de uso e efeitos, por uma indução pela clínica psiquiátrica. Eu vou dar um exemplo para vocês do que pode ser isso. Parece ser muito absurdo, mas até é justamente essa área que se chamou aí com essa coisa da pandemia de negacionismo, né? De essa coisa relativamente anticientífica que tem numa certa corrente, ou de desprezo à ciência, e que está hoje, por exemplo, na direção nacional da medicina. E já há anos, né, desde que eu me conheço por gente, eu já não estou aqui há pouco tempo, a direção da medicina está na mão dessas pessoas, da extrema-direita, né, que é negacionista nesse aspecto. Hoje ficou mais claro, está pouco se lixando para isso, qual é o fundamento científico das coisas. Mas o exemplo que eu queria dar que afeta essas pessoas, que é o seguinte: alguns, eu lidando com o autismo, eu vi várias vezes, N vezes, familiares me dizendo: ele desenvolveu o autismo depois que se vacinou. Ele desenvolveu o autismo depois da vacina. E não há, seria irracional você negar isso, né? Negar essa realidade histórica. Tomou a vacina, passou uma semana, desenvolveu o autismo. Apareceu com a sintomatologia autista. E isso quer dizer que vacina causa autismo? Não, certamente vacina não causa, porque os dados epidemiológicos são consistentes. Não há uma associação epidemiológica entre vacinação, populações que mais vacinam, o aumento da vacina ao longo do tempo não está associado a, por exemplo, esse aumento de autismo que a gente está vendo historicamente acontecer, aumento de frequência, incidência. Mas é possível
que, em algumas pessoas, a reação imunológica e os efeitos neurológicos que isso vai ter desencadeou um quadro de autismo que essa criança teria, de todo modo, porque ela era autista geneticamente. Assim também muita gente é esquizofrênico e irá desenvolver, porque entra em contato ou com a maconha ou independente de entrar em contato com a maconha. Então, a maconha pode ser gatilho de um quadro esquizofrênico? Pode, ela pode ser um gatilho de um quadro psicótico, e isso depois se descobrir, perceber que aquela pessoa tem esquizofrenia. Seja, eu acredito, difícil comprovar isso, eu só posso dizer que eu acredito, porque não tem pesquisa e não tem experiência suficiente, mas seja CBD ou THC, essa possibilidade existe de se desencadear, como qualquer outro. Quem lida nessa área sabe que tem pacientes que usam risperidona e vão ter um surto psicótico. Tem quantos e quantos autistas eu atendi que têm surto psicótico com Ritalina. Quer dizer que a Ritalina é causa de esquizofrenia? Até o momento ninguém pode dizer que sim, que não. E no caso da maconha, nós temos com segurança um contingente de dados grande que mostra que não é. Primeira coisa, todas as imputações de que maconha causa esquizofrenia são frágeis e basicamente se elimina por essa afirmação que eu acabei de fazer. Qual é? Se controlado o risco familiar e pessoal, não há associação entre o uso de maconha e desenvolvimento de esquizofrenia. Ou seja, isso quer dizer o seguinte, que as pessoas que têm risco familiar para a esquizofrenia ou têm sintomas pessoais de pródromos, né, prévios de esquizofrenia, vão aderir mais ao uso de maconha. Vão mais usar maconha do que os que não têm, porque faz bem para eles. Então, aquilo que espontaneamente as pessoas estão lá encontrando como seu tratamento está sendo perseguido e bloqueado por um raciocínio médico capcioso, porque a medicina, em vez de fazer o seu papel de responsabilidade técnica, está servindo de bucha de canhão para uma cultura proibicionista, cujo objetivo não tem nada a ver com saúde pública. Quantas milhares de pessoas morrem, estão presas por causa dessas drogas? A justificativa é porque vai se preservar a saúde pública, é mentira. Isso é um conflito social, é um conflito racial, é um conflito de classes, é tudo isso que está envolvido nessa doutrina de guerra às drogas e essa alegação de que a maconha causa esquizofrenia é hoje, contra a maconha, a principal justificativa. Ela é sustentada pela Associação Brasileira de Psiquiatria, ela é sustentada pelo Conselho Federal de Medicina, mas ela é negada pelos estudos científicos que justamente embasam essa argumentação, porque se você vai analisar a fundo, vou repetir porque é importante, e vai buscar aqueles que controlaram o risco familiar e o risco pessoal prévio, não há associação entre maconha e esquizofrenia. Na verdade, há associação entre maconha e esse risco, ou os outros transtornos. O que quer dizer isso? As pessoas que têm transtornos psíquicos vão aderir mais ao uso de maconha espontâneo do que os que não têm, porque faz bem para eles, faz mais bem. E parar é pior. As pessoas, quando param, pioram, então não querem parar, e não devem mesmo. Mas a família e a psiquiatria chega trazendo um raciocínio oposto e fazendo as pessoas sofrer, jogando dentro de instituições, o diabo a quatro, e proibindo a pessoa de usar o que é o tratamento dela. Né? Eu tenho muita tranquilidade, eu estou me estendendo um pouquinho, mas para finalizar, eu tenho muita tranquilidade em prescrever, porque a clínica, nesse caso, ela é soberana. Se eu estou lidando com um recurso de baixa toxicidade, de baixo risco, a clínica é soberana. E eu vejo isso. Onde a gente encontra sintomas, fenômenos psicóticos? No autismo, eu já falei. Na esquizofrenia, propriamente. Nas síndromes de abstinência de álcool e N outras drogas.
ou no uso abusivo de drogas, no Alzheimer no idoso, nos outros quadros demenciais. Em todos esses quadros, os canabinoides podem ser o melhor recurso terapêutico. Controla numa grande contingente de casos. E, última coisa, muita gente está sendo impedida desse tratamento porque é encaminhada para se for para usar canabinoides, é CBD. E esses casos, eles em geral requerem doses altas. São casos graves, de difícil tratamento. A gente, quando chega para mim, é um paciente usando 3, 4, 5, 6, 10. Eu já vi esquizofrênicos usando 10 medicamentos psiquiátricos associados, e a gente vai tentando tirar, vai tentando tirar. Agora, ao fim, vai precisar de dose alta de canabinoides. E as pessoas têm um receio monstruoso de justamente usar o THC nesses casos, e o THC é muito mais potente do que o CBD. Então a gente tem muito mais facilidade de tratar com o THC do que com o CBD. Mas se for usar CBD, você vai ter que tratar com 1.000 miligramas por dia, 2.000 miligramas por dia. Entendeu? Imagina o custo que é uma pessoa consumir um frasco, esses frascos mais tradicionais e comuns no mercado, o CBD tem 1.500 miligramas. Então é para tomar um frasco por dia. Entendeu? Isso é R$ 2.000, R$ 1.000, R$ 700 quando é barato, R$ 500 é baratíssimo. Para tomar um desse por dia. Entendeu? Isso o tratamento com CBD. Com o THC, esse tratamento seria muito mais barato que o tratamento. O THC é N 20 vezes mais potente do que o CBD, mas as pessoas têm medo. Então não vão usar, e se usar, não vão usar as doses que precisa. Então a gente tem um impedimento ideológico aí, que além do problema geral, né, de guerra às drogas, de tanta gente que é morta e encarcerada por isso, tem muita gente que não consegue tratar, ou que é negado o tratamento por causa disso. Falei demais, não sei se eu respondi o que você perguntou. Se tiver alguma coisa que você quiser que eu complemente, fala, por favor. Não, é isso aí mesmo. Muita gratidão por dar, né, os seus 2 centavos nesse assunto aí que sei que você é ponta de lança em pensar, repensar, revisar e destrinchar toda essa hipocrisia institucional aí que permeia, né, a hierarquia da medicina, da saúde pública, da, do governo do país, que sei que não é só aqui no Brasil, né? Isso aí tá por tudo também. Isso está para todo lado, né? Uma situação. É curioso, porque essas coisas estão. Nós estamos num mundo muito tensionado. Né? Por incrível que pareça, tenho uma expectativa muito positiva com o momento histórico que a gente está vivendo. As coisas vão mudar. Elas estão mudando e vão mudar mais. E um aspecto que, ao fim, terá que chegar ao conhecimento público, ao debate público consciente, é esse da questão das drogas. Né? Quando você estuda a epidemiologia das drogas, seja frequência de uso, as internações, as mortes, é absurdo. Como é que alguém da saúde, como é que alguém que está sentado numa cadeira na Anvisa tem tranquilidade diante disso? Eu posso falar alguns dados aqui, mas deixa para daqui a pouco, para a gente ver isso, assim, porque o álcool, o cigarro e a guerra às drogas, a violência relacionada, violência armada, né, relacionada às drogas, isso leva a centenas de vezes, mas centenas, milhares de vezes, mais mortes e internações do que as drogas proibidas. Mas de longe. E não há, até para adiantar isso que eu estava falando, porque poderia se pensar de todo modo que a maconha pode ser um risco, ainda que de qualquer maneira, a questão da esquizofrenia ou qualquer outra, se ela tivesse uma dependência, produzisse uma dependência alta. Mas, do ponto de vista de estimativa de saúde, de pesquisa, a nicotina, mais ou menos, em termos de
dependência para a vida toda, ou a presença de sintomas de síndrome, né, de dependência de droga na vida toda, para aqueles que começaram o uso de algum modo de qualquer droga, no caso da nicotina é perto de 70%, ou seja, 70% das pessoas que usam nicotina alguma vez vão, ou algumas vezes, ou começam a usar, vão ficar dependentes, vão ter sintomas de dependência de nicotina. É uma droga de alta indução de dependência. No caso de álcool e cocaína, é em torno de 20 a 30%, nessa mesma faixa, os dois. Álcool é droga de alta dependência nesse aspecto. No caso da maconha, é abaixo de 10%. E é aquilo que eu falei, a clínica mostra, grande parte dessas pessoas que são consideradas dependentes, na verdade, estão fazendo um tratamento espontâneo. E a psiquiatria, a família, o preconceito está proibindo. Então a gente tem alguma coisa que, do ponto de vista orgânico, não causa sintomas de abstinência, né? Síndrome de abstinência e síndrome de abstinência orgânica por maconha. E o que pode ser chamado de sintomas de abstinência? Em grande parte das vezes, na maioria, pelo que é o que eu vejo na minha clínica, são, na verdade, pessoas que estão fazendo um tratamento espontâneo e quando param vão piorar. E aí não querem parar de jeito nenhum e vão entrar em conflito familiar, etc, etc, com os profissionais para poder usar. É isso aí. Perfeito, muito grato. Passo para a Priscila a palavra, se ela quiser se manifestar. Ótima explicação, doutor. Dando continuidade aqui, eu queria te perguntar quais são as principais formas de administração do uso da cannabis em pacientes com esquizofrenia e também em relação, se tem alguma restrição em relação à idade do uso da Foi bom a idade. É excelente pensar sobre isso. Uma questão da idade que é o seguinte: se houvesse alguma restrição, não há, seria para a adolescência e juventude, porque é aí que a esquizofrenia se manifesta. Em geral, as pessoas vão ter o primeiro surto psicótico, com exceções, mas em geral é na adolescência ou ainda mais frequentemente na juventude, nos 20 anos, em torno dos 20 anos, é por aí que os casos de esquizofrenia em geral aparecem. Então, se houvesse algum risco, se houvesse alguma razão para evitar, seria nessa faixa etária. Não existe, ao contrário. Então, vê, qual é a minha visão, eu defendo ela de toda maneira, é 100% contrário, 100% oposto do que a psiquiatria advoga, e mesmo muita gente dentro da área da medicina canábica, por medo, precaução, defende. O que é? Eles defendem justamente isso, que adolescentes, adultos, jovens, em especial aqueles com histórico familiar de esquizofrenia ou com sintomas prévios, não podem usar maconha. Eu defendo que esses devem usar maconha. Esses devem. Não é que podem ou não. Devem porque é potencialmente o melhor recurso para lidar com esse sofrimento psíquico, com esse transtorno psíquico para eles. E que vale a pena ser tentado em todos, porque pode funcionar e não há riscos. O máximo de risco que seria bom, a pessoa usou e desencadeou uma crise psicótica. Pode ser um risco importante, mas não tem outro. Não quer dizer que a pessoa vai desenvolver um transtorno por conta de usar a cannabis e esse transtorno não vai se recuperar. Isso não existe. Na clínica é muito consistente isso. Eu nunca vi, não me lembro de nenhum caso. Primeiro que todos os casos que aparecem na clínica de transtornos nesse nível, eles são de pacientes que já têm esse distúrbio. São, como eu disse, autistas, idosos com Alzheimer, esquizofrênicos, bipolares, dependentes químicos, que em certas circunstâncias começam a usar canabinoides e tem uma manifestação. Pode ser por acaso, pode ter sido desencadeada pelo uso dos canabinoides, mas tirou
parou, não continua, não há uma produção de uma doença pelo uso dos canabinoides, né? E com relação à idade, então, uma coisa que é muito evidente de que essa associação não existe é justamente isso. No caso do álcool, como é que vai aparecer a doença psicótica associada ao álcool? Pelo consumo abusivo crônico, ao longo de anos e anos de uso, pela degeneração neurológica, e vai surgir o quadro psicótico crônico, irreversível, às vezes por causa do álcool. Isso nunca acontece com o uso de cannabis. Então, um adulto que comece a usar maconha medicinal ou de qualquer não vai desenvolver esquizofrenia. Pode usar as doses mais altas que se conhece, não vai desenvolver esquizofrenia. Né? Aquele que começou na juventude, continua usando adulto, não vai, pode usar as doses mais altas ao longo do tempo, não acontecerá esse fenômeno de degeneração neurológica e consequências psiquiátricas, como acontece com o álcool, com crack, cocaína, enfim. São drogas que têm efeitos nesse nível, a maconha não tem. Então, não tem essa associação causal mesmo. Né? Esse é uma outra prova, né, ou comprovação de que isso não existe. Se existisse, era de se esperar que justamente quem usa por mais tempo, doses mais altas, fosse aparecer. Não, só aparece onde justamente a esquizofrenia aparece, independente de usar ou não maconha, que é na juventude ou adolescência. É isso. Mas, para responder o que você perguntou de forma bem objetiva, não existe idade, não existe condição orgânica, minha visão. Né? Não existe idade, não existe condição orgânica, não existe doença e não existe medicação proibitiva para o uso de maconha, de canabinoides. Eu vi, vou emendar isso aqui, que alguém perguntou aí sobre o uso de CBD ou de maconha. De maconha de THC ou maconha de alto teor de THC, de qualquer maneira. E o seguinte, não existem, o que você pode dizer hoje com segurança do ponto de vista dos critérios para evidência médica, evidência clínica. Não existem estudos suficientes que comprovem, que demonstrem a evidência de tratamento, de eficácia de CBD nem de THC para esquizofrenia. Os estudos ainda são insuficientes. Né? Então, como há essa imputação de risco por causa do THC, se faz alguns estudos com doses altas, com CBD. E existem estudos mostrando que algumas pessoas que tomam dose alta de THC têm crises, eventualmente, nesse sentido. Mas, do ponto de vista de uso terapêutico, existe muito pouco, ou quase nada, praticamente, de estudo com THC, certamente não em doses adequadas, e o que acontece com o CBD é pouco estudo, insuficiente para assegurar evidência. Então, nenhuma associação médica vai adotar isso nos seus protocolos hoje. Né? Mas eu vou repetir, do ponto de vista clínico, um profissional que está nessa área, como eu estou, tem direito, e eu acho até tenho o conhecimento que eu tenho, o dever de propor isso para os seus pacientes. Por quê? Porque pode funcionar e não tem risco. Perfeito, doutor. Gratidão pela explicação. Então, eu vou resumir aqui para o pessoal, assim, em poucas palavras, em suma, o que eu mais ou menos entendi, né, do seu posicionamento, que em relação à esquizofrenia e à cannabis medicinal, vamos dizer assim, a verdade científica, se é que existe tal coisa, ela aponta, na verdade, na direção completamente oposta do que a opinião pública se baseia atualmente, que é que cannabis pode causar esquizofrenia, deteriorar a psique da pessoa, e o que a ciência tem nos dito que é o oposto, né? Que ela regenera as sinapses, que ela rejuvenesce o sistema nervoso, ela placa o sistema imunológico e né, traz todos esses benefícios para o paciente esquizofrênico também. Só fazer um parênteses.
só perdão se eu estou te interrompendo e se nós estamos com tempo, mas eu me lembrei de uma coisa que é muito importante, que é a questão dos dados populacionais. Porque a gente pode dizer que a associação não existe? Eu expliquei que onde está a falha, né, dos estudos das pessoas que sustentam, como a Associação Brasileira de Psiquiatria, sustenta que há evidência suficiente para você atribuir causalidade da esquizofrenia pela maconha. Não é verdade, elas estão produzindo informação falsa e porque, vou repetir, porque se controlar isso pelo risco familiar, pelo risco pessoal, essa associação desaparece. Os estudos que controlam não têm consistência em demonstrar isso. Ou desaparece, ou um mostra uma coisa e outro outra, mas perde completamente a segurança para afirmar. Agora, quando você vai analisar os dados populacionais, isso é mais seguro ainda. E eu quero dar um exemplo de como é que se faz a manipulação disso para vocês verem. Os dados populacionais eles são muito consistentes em mostrar que nenhum aumento de frequência de uso de maconha em população alguma, seja comparando populações diferentes, seja na mesma população ao longo do tempo, está associado ao aumento de frequência populacional de esquizofrenia. Não acontece. Então, se você compara um lugar como, sei lá, a Arábia Saudita, onde a taxa de uso de maconha é perto de zero, ou a Califórnia, onde é perto de 30%, você não vai ter uma frequência de esquizofrenia muito maior na Califórnia. Isso não existe. Nem comparando a Califórnia hoje, que usa muito mais, com a Califórnia há 30 anos atrás ou 50 anos atrás. Não, as taxas de esquizofrenia são muito estáveis nas populações. Elas são em torno de 2 a 5, 2 a 6 casos por 10 mil pacientes, 10 mil pessoas. Então, a cada 10 mil pessoas, em todas as populações do mundo, independente da taxa de uso de maconha, se aumentou, se diminuiu, se tem mais THC, se não tem, você vai encontrar mais ou menos a mesma frequência de esquizofrenia, que é essa aí que eu falei, em média, aproximadamente uns 3 a 4 casos por cada grupo de 10 mil habitantes, 10 mil pessoas. Aí, recentemente, deve ter uns 3 anos, talvez, se eu esteja enganado, uns 4, foi publicado, talvez até um pouco mais, uns 5 ou 6 já, um estudo dinamarquês que ganhou muita fama, porque justamente ele mostraria o contrário disso que eu estou falando, que lá na Dinamarca, na medida em que a maconha foi se tornando mais potente em THC e o uso mais frequente, as pessoas talvez não saibam, né? Mas na Dinamarca é proibido, como em geral, consumo de maconha. No entanto, na Dinamarca tinha uma favela, que uma favela na Dinamarca certamente é alguma coisa muito diferente das favelas, mas era uma ocupação de gente sem renda, morador de rua, que tomou um território dentro da capital lá, que era da Segunda Guerra Mundial, que foi abandonado pelo setor militar, e eles ocuparam moradores de rua, esquimós, gente que é de uma etnia desfavorecida lá na Dinamarca também, e fizeram uma comunidade anarquista ali, de domínio anarquista, chamada Cristiânia. Eu não sei se vocês já ouviram falar, e é bem no centro da capital, Copenhague, né? E em Cristiânia se vendeu sempre livremente maconha e haxixe. E a juventude escolar da Dinamarca vai comprar constantemente. Eu passei uns 2, 3 dias lá, a frequência constante, os jovens de escola, todo mundo comprando maconha lá na boca, em Cristiânia, em Copenhague. Eles têm essa questão importante lá para eles, as maconhas realmente vieram aumentando o teor de THC, e esse pessoal resolveu então mostrar que lá na Dinamarca aumentou a frequência de esquizofrenia nesse período, e que estaria associada a essa maior frequência de consumo e maconha mais alta. Mas o que é
é absurdo, assim, quando você vê, aí vê a manipulação. Eles vão analisar os dados de 1990 até 2024. O que acontece? Em 1990, era mais ou menos 3, 4 por 10 mil casos de esquizofrenia. Aí, lá para 98, 2000, algo próximo disso, cai para perto de 2 para 10 mil. Uma flutuação que está dentro dessa margem que eu falei, é por aí, que flutua no mundo inteiro. E depois subiu até um máximo de 8 e depois começou a cair para 6, já está mais baixo do que isso. Então, eles pegaram só esse recorte desses anos em que teve essa variação de 2 para 8. Mas o estudo deles era de um período que no final variou. Se você pegar o estudo inteiro, a variação foi de 2 para 3. Entendeu? E eles estavam dizendo que houve uma grande variação de 2 para 8, que a maconha estaria associada a um aumento de 4 vezes, né, a frequência de esquizofrenia na Dinamarca. Isto é mentira. É manipulação de dados. E esse estudo é largamente difundido e apropriado nesse sentido. Então, eles fazem um recorte, você tem uma flutuação que eu acredito que seja normal, dentro da variação histórica, e que eles desprezaram o período anterior, onde era mais alto, e o período posterior, onde voltou a cair, e considera esse período de aumento para dizer, não, houve essa associação. Mas não houve em lugar nenhum do mundo. Eu citei a Califórnia porque é um ótimo exemplo, porque é um lugar onde certamente multiplicou-se o uso de maconha largamente. Em qualquer outro lugar que você quiser, isto não acontece. Não há essa associação, entendeu? É isso. Desculpa ter te interrompido, mas eu queria mostrar como é feita essa manipulação e que, de fato, essa situação não existe, se você, vou repetir pela última vez, se você comparar países diferentes, culturas diferentes, gente que usa N vezes mais maconha do que outros, você não vai encontrar essas diferenças apontando uma causalidade de jeito nenhum. Não existe. Tá certo? É isso. Pode fazer essa síntese, desculpa ter te interrompido. Perdão. Não, era isso mesmo, era por aí. Já estamos chegando aí, né? Já chegamos no nosso horário de encerramento. Foi maravilhoso aí ter conversado contigo, conversado com a Priscila. Eu ainda queria dar um espaço para tu falar sobre o autismo, se tu quisesse falar alguma coisa sobre isso, mas também respeitando, né, o teu tempo e como que tá. Se quiser, a gente pode encerrar por agora mesmo. Eu sempre, essa oportunidade de falar sobre o autismo para mim é muito, muito boa. E eu quero começar de um ponto que, infelizmente, eu tenho que falar. O autista, especialmente o autista moderado, severo, um grau 2, 3 de dependência e com transtornos sintomáticos mais extremos, né, psíquicos, de comportamento, psicocomportamentais, ele, se não encontrou ainda a maconha medicinal e não conseguiu usar da maneira correta, ele está sendo submetido a uma intoxicação constante que vai tomar anos da vida. Não é possível você esperar que uma pessoa que tome 4, 5, 6 miligramas de risperidona por dia, por exemplo, ao longo de 10, 15 anos, não vá ter um quadro de transtorno metabólico, endócrino e depois cardiovascular e outros transtornos graves. Não é racional esperar. Não, vai ter. Em geral, vai ter. Então, essas pessoas, além de não estar encontrando o melhor tratamento, de estar com possibilidades de desenvolvimento, de qualidade de vida restringidas por estarem, não ter acesso a um tratamento com a cannabis, estão sendo intoxicados por drogas letais ao longo de anos e décadas de uso. E minha linguagem honesta, não religiosa, porque eu sou ateu, né? Mas a maconha, os canabinoides, são uma bênção para esses pacientes. Uma bênção, porque realmente podem funcionar. Nós, os médicos, podemos aumentar doses
com segurança até ter efeito ou aparecer efeitos colaterais que são inofensivos ou sem maior risco, até encontrar uma dose que seja eficiente para esses pacientes. E com grande frequência a gente encontra. Então, minha visão, vale muito a pena, vale penar para retirar essas drogas, porque elas causam dependência e tem a eficácia delas. Então, não é fácil tirar, mas vale a pena passar por essas dificuldades. E ainda que a gente não possa dizer, vai ser 50% dos pacientes autistas que vão ser beneficiados, 70%, 20%, não sei. Mas se for 20% é excelente, se for 50% é excelente, maravilhoso, 70%. As estatísticas que eu pude levantar estão nessa faixa aí dos 70% ou mais por cento dos pacientes se beneficiam. Mas elas não são claramente estudos controlados, randomizados, então não dá para você ter segurança. Mas ainda que fosse essa coisa muito baixa, seria excelente, porque não é tóxico, não vai intoxicar essas crianças ao longo da vida. Elas vão poder usar as doses altas que precisam por anos e décadas com segurança. É isso aí. Excelente. Pri, quer falar alguma coisinha? Não, o que eu ia complementar que é um assunto que renderia horas e horas para ficarmos aqui conversando, né? O doutor, incrível a sua explicação sobre a cannabis, né? Os benefícios dela, principalmente nesse assunto que nós estamos comentando, que é a esquizofrenia e o autismo, né? Daria para ficarmos horas falando, mas em função do tempo temos que dar uma parada agora aqui, né? Temos que encerrar. Mas então eu queria agradecer a todo o público, né, para compartilhar essa live. Teremos, acho que podemos agendar para muito, muito em breve uma nova live sobre esse assunto, né, com o doutor. Se o Olha, doutor quiser eu falar mais, agradeço claro, muito. né? Não, agradeço a oportunidade, para mim é sempre bom, positivo, eu acho que tanto do ponto de vista médico quanto do ponto de vista social. Esse debate tem que ser aberto, tem que ser ampliado, porque tanto muita gente sofre por não poder se tratar com alguma coisa que é benéfico, quanto muita gente sofre por estar sendo excluído do tratamento que já descobriu espontaneamente e, ao contrário, passa a ser perseguido por causa disso, quanto muita gente está presa e morta, torturada hoje, agora, inutilmente, por causa dessa planta que, comparada com álcool, comparada com Rivotril, comparada com a esperidona, comparada com os opiáceos, é, como eu disse, infinitamente mais segura. Tá certo? É isso aí, tá certíssimo. Então, doutor, muitíssimo grato, doutor Paulo Fleury, Priscila Assmann, e sou, né, Daniel Baraldi, agradeço a todos e desejo aí uma ótima noite, uma ótima semana para vocês e boa noite. Dan, Boa noite. vamos só frisar que a live vai ficar salva, né? Então, se por acaso alguém ficou com alguma dúvida, ou pode colocar nos comentários que a gente que o doutor vai responder, né, doutor? As dúvidas que porventura surgirem. E boa noite a todos, doutor. Agradeço demais a sua participação. Eu quero agradecer muito a vocês que me convidaram, a quem ficou aí ouvindo e participou de algum modo com a gente. Muito obrigado. Boa noite a todo mundo, gente. Tchau. Até a próxima, né? Tchau. Até mais. Boa noite.